Olá a todos, bem-vindos à Casinha de Rezar. Aqui em Passos, estamos aqui no feriado, hoje é domingo de Páscoa, e prontos para mais um momento nosso com a espiritualidade. É muito especial a gente poder estar na nossa base de energia, poder aproveitar o encontro com os nossos nesse feriado um pouco maior, mais longo do que os outros. Então é especial demais, não só para mim, mas para todos nós que podemos não só compartilhar esses períodos, esses momentos felizes, como também nos encontrar com a energia, a nossa egrégora, vamos falar assim, a base do nosso movimento energético. Sejam muito bem-vindos à Casinha de Rezar e bora para mais um encontro. A nossa sequência vai ser a mesma como nos demais encontros. Vamos começar com a prece de Cáritas, depois mensagens do irmão Tomé, depois de forma salteada o Evangelho, uma oração para fluidificar a água e fechamos. Eu não peguei a água aqui, eu acabei esquecendo, mas vocês separem a água, coloquem aqui e vamos rezar para que ela possa, né, ser fluidificada e tudo mais. Bora lá? Vamos começar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre as montanhas, vos esperamos, Senhor, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de vir a refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, e assim é, e assim será pela vontade de Deus. Na mensagem do irmão Tomé, nós estamos na mensagem 16, na página 57 desse exemplar. Hoje é Correntes Harmoniosas. A humanidade precisa do trabalho de todos. O mundo onde agora habitais e o mundo espiritual precisam se ajustar, para que neste elo de amor e desprendimento os irmãos sofredores possam receber a ajuda que necessitam para encontrar o caminho da salvação. Vossa esfera passa por momentos dramáticos, onde a dor e o sofrimento predominam sobre tudo o mais. A beleza e as maravilhas que tanto encantam o vosso planeta não podem ser observadas pelos que estão envolvidos no emaranhado das discórdias e das incompreensões humanas. Deus criou a Terra para que seus habitantes pudessem dela sobreviver e nela encontrar o necessário para a sua evolução. Porém, o homem se materializou interiormente e não mais consegue encontrar na natureza as respostas para suas indagações, buscando somente na ciência e nos computadores aquilo que ele não pode alcançar nem consegue superar. Deus cria e dá ao homem a capacidade para extrair da sua essência o necessário para os humanos sobreviverem por um longo tempo e também obterem as condições de combater tudo que for nocivo e pernicioso. No entanto, poucas são as inteligências que estão sendo usadas para este aprimoramento, para esta evolução. Os grandes mestres estão sendo encaminhados para usarem suas capacidades para construir forças mortíferas a fim de destruir o próprio homem
Enquanto formam laboratórios gigantescos para criar armas destruidoras, outros irmãos mais capacitados na espiritualidade se unem para levar, aos poucos que aí estão, as descobertas para o combate a essas enfermidades que destroem a todo instante vidas e mais vidas, que poderiam ficar por mais tempo nessa escola de recuperação e de salvação. É nesse sentido que também estamos pedindo a cooperação de todos vós. Em vossas preces, procurai emitir ondas suficientes para que novos missionários possam aí desenvolver os conhecimentos que levam daqui, a fim de que vosso mundo possa crescer e se agigantar em descobertas para a salvação de todos e não para que sejam destruídos e massacrados. Pedi para que o poder use a força para unificar as nações e não para separá-las. Se todos assim pensarem, vossas correntes se fortificarão e conseguirão anular as atuações negativas e fazerem predominar aqueles que constroem prevalecendo o bem sobre o mal. Vossas armas são simples, porém são fortes e poderosas. Usai vossas mentes para que o mundo que o Pai criou, a fim de levar o homem a chegar à sua direita no reino do céu, seja salvo e venha a ser um verdadeiro paraíso de amor e de paz. Gente, hoje a mensagem do irmão Tomé é um pedido, na verdade, não é? A entender pelo que devemos orar em função de uma visão macro do que é a importância de todos nós, para todos nós, no decorrer dessa batalha, vamos falar assim, entre bem e mal, entre forças obscuras e forças de luz. Está pedindo para que a gente possa entender que existe sim uma estratégia, um mecanismo e tudo vem se desenhando, mas que precisa da nossa força mental para que isso possa se desenvolver, para que isso possa chegar, para que a luz possa encontrar espaço entre tudo o que nós temos vivido, né, para que possa assim se desenvolver. Vamos ver o que sai agora no Evangelho de forma salteada e como isso se conecta, para que a gente possa entender como isso é especial hoje no domingo de Páscoa, com toda a história que a gente sabe, né? E a gente está relembrando e revivendo, vamos falar assim, em mais um ano, mais um feriado. Eu abri na página, melhor, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu abri na página 197. A 196 tem o primeiro cabeçalho, né? Tem a primeira abertura. Então, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, vamos falar sobre o maior mandamento. E na sequência, acredito que vai dar tempo da gente falar sobre a caridade segundo São Paulo. Vamos lá. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus 22, 34 a 40. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via de perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda. E o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima.
Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo 1, Coríntios 13, de 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre. E porque é independente de toda crença particular e faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que assim seja. Eu acho que faz todo o sentido, né? Pra gente, quando a gente para pensar sobre o que nós estamos falando em relação à caridade, algo nós falamos sobre as ondas harmoniosas e sobre o domingo de Páscoa, o entendimento de que Jesus poderia ter cumprido a missão dele, simplesmente cumprindo, mas se não houvesse uma caridade tamanha ou o exemplo dela, nós não aprenderíamos. E nós ainda estamos reencenando esse movimento de Jesus a fim de aprender, de entender como é o sentimento de caridade acima do próprio corpo, da própria dor, do próprio movimento. Ele deixou o exemplo. Nós estamos falando, né, que ele falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar a ti, amar ao próximo como a ti mesmo. E tem uma passagem, e eu conversei sobre isso, acredito que meu pai e meu irmão estavam viajando e estavam falando sobre isso, que Jesus deixou um terceiro mandamento. Se eu não me engano, um pouco antes da última ceia, ele falou assim: e eu vos deixo um novo mandamento. Amar ao próximo como eu vos amei. Nós já falamos sobre isso em algum outro evangelho, nesse ciclo novo, mas ele estava falando do exemplo. Ele estava falando do quanto ele nos ama e nos amou. Então ele ensinou e deixou claro que o exemplo de ter passado pela cruz, por todo o movimento da paixão, foi o exemplo de maior amor. Era isso que ele estava tentando nos ensinar e nos mostrar. E é isso que, quando a gente fala fora da caridade não há salvação, é que não adianta você ser o sacrifício. Sem o sentimento ou sem o movimento de caridade, nada funciona, nada é verdadeiro ou nada é construtivo. Eu entendo que nós não estejamos prontos para ser igual a Jesus ainda, hoje, depois de 2025 anos, e que talvez demore ainda muitos anos mais, séculos, milênios, sei lá quanto tempo precisaremos para entender e chegar nesse movimento genuíno de caridade. Mas a cada dia a gente tem tentado, a gente tem se esforçado e a gente tem entendido o caminho. Então, eu acho que o evangelho de hoje é sobre como nós estamos entendendo esse movimento de sacrifício e o quanto realmente ele é caridoso, o quanto realmente ele tem a base que Jesus nos ensinou.
Gente, vamos rezar para fluidificar a água e vamos nos conectar com as presenças, com as nossas visitas, vamos falar assim, bem dizer, nós somos as visitas, né? Aqui da casinha e também na casa de cada um. Mestre Jesus, na noite de hoje te rendemos graças. Mestre Jesus, hoje nos conectamos com a gratidão do seu sacrifício, com a gratidão da sua ressurreição, com a gratidão pelo ensinamento de que a vida continua e que a obra não para. Entendemos que fora da caridade não há salvação e entendemos que o Senhor nos deu todos os exemplos necessários e possíveis, não só naquela época, mas até hoje, para nos encontrarmos com o caminho correto, com o caminho do bem, com o caminho de luz e proveitoso à nossa construção de alma, espírito e corpo. Mestre Jesus, nesse momento, somos gratos pelos amigos espirituais, por todas as falanges de luz, por todos os mestres que nos acompanham, que estão presentes hoje aqui, não só na casinha de rezar, mas na casa de cada um do que nos ouve. Agradecemos a caridade de cada um para conosco. Agradecemos o amor que recebemos. E principalmente agradecemos os remédios, os eflúvios divinos que recebemos a cada água fluidificada, a cada passe magnético, que vem da fonte criadora, que é o seu amor, que é a sua luz. Mestre Jesus, na noite de hoje, nós vibramos o amor, vibramos a gratidão, vibramos a caridade. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela possibilidade e pela permissão da presença de cada um que nos assiste, encarnados e desencarnados. Pedimos aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores do Mestre, que a água separada na casa de cada um seja fluidificada com os remédios e os eflúvios necessários ao tratamento espiritual de cada um, à composição e à recomposição dos nossos corpos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Que assim seja e assim é. E assim será sempre pela vontade do Mestre Jesus e a sua eterna misericórdia e benevolência. Que assim seja e assim é. Gente, muito obrigado por mais um encontro. Espero que estejam todos bem, que vocês tenham descansado, aproveitado o feriado, a Páscoa, a Semana Santa.